Bom, vamos mergulhar mais no direito penal, entender. Professor, na tela, aqui, um grande especialista nessa área de direito penal. A gente vem convidando aí os especialistas para compartilhar conosco os estudos, as análises, né? Para a gente entender um pouco mais o que isso vai trazer de mudança no nosso país. Conosco aqui o professor Gustavo Badaró, que é professor da USP. Olá, professor. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Sakamoto. O que o senhor achou dessa última modificação feita pelo DERIT? Isso vai ajudar a melhorar o combate ao crime organizado? O que é preciso fazer? É preciso realmente equiparar essas facções a grupos terroristas? Como é que o senhor vê essa discussão? Fabiola, primeiro eu acho que é preocupante que essa discussão tenha entrado num jogo político. É talvez difícil de evitar isso, mas hoje parece que, como em tantos outros temas, um lado do espectro político quer que as organizações criminosas sejam equiparadas ao terrorismo e o outro não quer, não por aspectos técnicos, mas por vantagens ou desvantagens eleitorais. Não me parece que, tecnicamente, as facções criminosas possam ser equiparadas ao terrorismo no contexto deste conceito, não só no âmbito interno, mas no âmbito internacional. Assim, por exemplo, como o Brasil aderiu a convenções internacionais de combate ao crime organizado, o Brasil também aderiu a convenções internacionais de combate ao terrorismo. E são coisas claramente diferentes. O Brasil tem um ordenamento jurídico, uma lei especial que trata do terrorismo e uma outra lei especial que trata de organizações criminosas. Se é necessário para esse tipo de facção, com essas características que estão sendo colocadas como crimes equiparados ao terrorismo, um regime jurídico mais forte, com maior fração de cumprimento de pena na execução da pena, com menor possibilidade de benefícios penais e assim por diante, que se faça isso especificamente em relação a estas organizações criminosas. Parte do que se alardeia como um medo, uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil, porque vai ser terrorismo, etc., isso parece apenas uma guerra de desinformação. Não haveria esta repercussão jurídica. Mas não me parece esse ponto central que tem sido colocado, e muito menos que isso vai resolver o problema. Seja qualificando como terrorista, seja não qualificando como terrorista, a mudança da lei penal ela é necessária, mas ela não é a mais adequada e, principalmente, não me parece o primeiro dos fatores para o combate ao poderio das organizações criminosas. É primeiro atacar os fatores criminógenos que levam ao grande poder dessa organização. O professor, isso não se faz só com mudança de lei. O professor, forte a sua fala dizendo que é uma narrativa política. O senhor acha que isso não ameaça a soberania brasileira? Em que sentido que isso ameaçaria a soberania brasileira? Veja, os crimes de terrorismo são crimes que são considerados integrantes do chamado jus cogens, sujeito a uma jurisdição universal e que, portanto, qualquer país pode processar práticas terroristas, mesmo ocorridas em territórios de outros países. Isso não implica uma intervenção no território brasileiro. Isso implica que qualquer país do mundo, com base na jurisdição universal, pode processar atos terroristas que tenham sido praticados no território de qualquer país. Isso não é uma questão do Brasil, isso é uma questão de direito internacional. Por exemplo, quando o Pinochet foi condenado, ele não foi condenado na jurisdição do seu país, ele foi condenado pela jurisdição espanhola, por práticas de atos que ele praticou no estado dele, mas que eram considerados esses crimes internacionais. Por outro lado, já há organizações internacionais que punem atos praticados tanto por terroristas quanto por organizações criminosas. Me parece que esse debate de dizer que ser terrorista implica uma ofensa à soberania nacional é um debate equivocado. Ser considerado terrorismo pode levar a um regime jurídico internacional diferenciado, mas não me parece que seja algo que ameace a soberania nacional. Senão, por exemplo, a soberania nacional já está ameaçada em casos de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e no próprio terrorismo, que já estão sujeitos a todos esses mecanismos. Mas aí ajudaria, o senhor está falando, quer dizer, isso é uma balela falar que vai acontecer isso. Não, mas eu acho que não ajudaria, não muda nada. Não ajudaria a combater essas facções criminosas, simplesmente transformando essas facções em grupos terroristas. Isso não ajudaria no combate ao crime organizado.
Não, na minha opinião, não ajudaria e é equivocado. Eu, pessoalmente, sou contra. Só acho que isso não deve ser vendido pela população, por um lado ou por outro, como a bala de prata que vai combater o crime organizado. Agora, doutor Badaró, o senhor está falando uma coisa que é muito relevante, né? Não tem bala de prata, não tem mágica, né? E o senhor disse há pouco, é necessário aperfeiçoar a legislação, mas isso não seria o primeiro passo. O senhor falou, é preciso primeiro a enfrentar os fatores criminógenos, na sua expressão, né? O que é preciso fazer antes? O que é necessário fazer antes da alteração de legislação, a seu juízo, para encaminhar, para colocar num bom trilho o combate ao crime organizado? Bom, primeiro é uma coordenação e acho que não só uma menor, como uma maior atuação da União. Hoje, por exemplo, para pegar a questão do Rio de Janeiro, que foi debatida agora há pouco, não é lá, naquele local da intervenção, que são fabricadas armas de grosso calibre ou lá que são produzidas as drogas. Armas e drogas chegam até determinados locais no Brasil e, notadamente, drogas são exportadas, principalmente para a Europa, cujo valor é maior. Então, por exemplo, controlar os fatores criminógenos é impedir o ingresso dessas armas e dessas drogas no território nacional, é acompanhar o transporte dessas drogas e armas até a fiscalização que acompanha e detecte esse transporte até os locais onde as armas chegam e principalmente os pontos de saída do território nacional de onde as drogas são exportadas. E, portanto, isso não é uma medida legislativa. Quando os governos, estaduais ou federais, aqui pouco importa a disputa política, investem, por exemplo, todos nós, quem está nos assistindo, cansa de passar em estradas que os postos de polícia federal estão fechados. Quanto era e quanto passou a ser o investimento em Polícia Federal, em controle de fronteiras? Quanto era e quanto passou a ser o investimento, o número de policiais de controle dos portos de exportação de droga? Qual é o controle de armas que é feito nas estradas? Investir, por exemplo, em scanners que podem identificar objetos dentro de caminhões sem que os caminhões sejam parados. Ou seja, há uma série de medidas, tipicamente executivas, que podem ser tomadas e controlar parte desse mecanismo, além, é claro, de controle financeiro mais efetivo, para que eu consiga sufocar o crime organizado, impedir que ele haja, antes de querer só depois que ele já atuou, combatê-lo e punir. Gustavo, bom dia. Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Se o senhor tivesse que fazer um escalonamento, quais que deveriam ser, neste momento, os principais focos de um programa sério de combate ao crime organizado no Brasil que considerasse exatamente uma integração sensata entre o nível federal e o estadual? O que a gente está deixando passar e a gente não está conseguindo discutir, como você mesmo colocou, com relação a toda essa discussão que acaba sendo atropelada em meio a questões eleitorais e políticas, mas quais deveriam ser as prioridades que governos estaduais e federal e o Congresso Nacional, neste momento, deveriam aprovar para avançar o combate ao crime organizado, desconsiderando, inclusive, toda essa discussão de terrorismo, de outras coisas? Qual que deveria ser a prioridade? Bem, eu acho que mudanças legislativas são necessárias, penais, processuais penais e de lei de execução penal, porque também, no caso que o crime já ocorreu, é necessário combater penas justas, proporcionais, mas com severidade esses crimes. Isso desestimula a prática de novos crimes e tomar medidas materiais para evitar o cometimento desses crimes. Eu acho que a ideia de um banco nacional é importante, mas a lei, por exemplo, não estabelece tão claramente uma integração entre os bancos estaduais e os bancos da União, com interoperacionalidade entre esses bancos. Isso é importante, ter dados para combater o crime organizado internacional, e no caso aqui também as facções internas, ter com relação a essas organizações criminosas medidas mais efetivas no ponto legislativo e na prática de cooperação jurídica internacional. O Brasil ainda não tem uma lei geral de cooperação jurídica internacional em matéria processual penal. Estimular equipes conjuntas de investigações com outros países, notadamente da América do Sul, ter mecanismos mais eficientes de cooperação jurídica internacional. Isso era muito importante. Nós não temos ainda uma legislação adequada sobre isso, então no plano legislativo isso é importante. A medida de perda de bens, independentemente de condenação penal, é uma medida importante. E fala-se muito em inteligência financeira, mas o Brasil não tem, diferente de outros países que prevêem a perda alargada de bens, uma unidade de investigação financeira.
A investigação financeira ela é diferente da investigação criminal. A investigação financeira para verificar aumento patrimonial lícito, formas de transferência patrimonial, ela é uma investigação diferente da investigação da Polícia Judiciária e mereceria um órgão específico, da mesma forma como o COAF faz uma atividade de inteligência financeira para lavagem de dinheiro, é importante ter um órgão específico para investigação do incremento patrimonial ilícito das organizações criminosas e possibilitar a perda desses valores. Desde 2019, o Brasil já tem na legislação a possibilidade desta perda alargada. E eu desconheço qualquer caso em que tenha transitado em julgado uma perda alargada. Acho que, notadamente, por falta de mecanismos eficientes de investigação de onde esse dinheiro está indo parar. Essas seriam, por exemplo, algumas medidas importantes. E outro, maior investimento efetivo de polícias e combate à prevenção desses crimes. Professor Em relação Gustavo ao Badaró. patrimônio, o órgão não seria a Receita Federal, doutor Badaró? Tem o COAF para Josias, a verificar Receita lavagem Federal de faz dinheiro e a uma... Receita, né? Não, a Receita Federal faz uma atividade de controle de sonegação de impostos. O COAF faz uma atividade de inteligência, mas não de persecução penal, de modalidades de lavagem de dinheiro. O que eu estou falando é uma investigação financeira propriamente dita, quando já no processo penal se identificam membros de organizações criminosas, que usufruem de patrimônios que não estão em seu nome, que fazem uso de pessoas jurídicas como interpostas pessoas. Essa investigação patrimonial no processo penal para dizer, olha, você teve ganhos lícitos de R$1 milhão declarados, inclusive, para a Receita Federal, mas você tem um patrimônio, ainda que não em seu nome, de R$10 milhões, portanto, você tem 9 milhões a descoberto e esses 9 milhões serão perdidos. Essa atividade nós não temos ainda um órgão específico que faça isso. Outros países, inclusive, prevêem que isso possa ser feito até depois do processo penal, apurar esse valor e impor a perda desse valor. É um mecanismo bastante eficiente para atacar o poder econômico dessas organizações e, com isso, diminuir seu poderio militar e sua eficiência criminosa. Bom, estamos aqui com o professor de Direito Penal da USP, Gustavo Badaró, e a gente tem que falar, claro, do que está acontecendo neste momento no Supremo Tribunal Federal. Um julgamento extremamente importante, mais uma etapa desse julgamento da trama golpista. E, neste momento, Paulo Gonet já anunciou aí a condenação, né, pediu a condenação dos réus integrantes do núcleo militar da trama golpista. Segundo ele, o grupo foi responsável pelas ações táticas da tentativa de golpe de Estado. E esse grupo é composto por um policial federal, 9 militares, a maioria deles oficiais do Exército, em formações especiais que são chamados kids pretos, né? Kids pretos. Integrantes desse núcleo, essas são as frases aí de Paulo Gonet ao pedir a condenação, é esse o grupo que a gente está falando que está hoje no banco dos réus, e ele diz, integrantes deste núcleo pressionaram agressivamente o alto comando do Exército a ultimar o golpe de Estado. Vamos ouvir o que disse o Gonet durante o julgamento e o pedido de condenação dos réus. As investigações escancaram a declarada disposição homicida e brutal da organização criminosa, que para isso se articulou e se lançou a providências executórias devidamente armada. O acusado confirma, como dito na imputação, que a ruptura institucional posta em marcha somente não aconteceu pela resistência dos comandos do Exército e da Aeronáutica. Na continuação do áudio, o réu confessou o ímpeto e potencial destrutivo da organização criminosa. Atente-se para o que ele reconhece. A gente ia empurrar meio mundo de gente, pô. Matar meio mundo de gente. Estava nem aí já, cara. Vamos lá, ele pediu a condenação de todos aí envolvidos. O professor estava ouvindo aí as aspas que ele usou, né? O que o senhor achou desse pedido de condenação, professor? Fabíola, eu acho que já era esperado, né, pelo que nós estamos tendo de postura da Procuradoria-Geral da República em relação aos outros processos envolvendo o 8 de janeiro, e é esperado que haja a condenação se o Supremo manter uma coerência com o que ele vinha decidindo. Não deixa de ser curioso que parece que a equiparação de organizações criminosas ao terrorismo seja uma pauta forte da direita, que provavelmente se a lei tivesse em vigor como propõe o substitutivo do secretário Derrite,
os kids pretos e tantos outros seriam condenados como terroristas, porque pela definição deles isso seria uma organização criminosa terrorista. Fala, né? Ficou muito famoso aí esse plano, né, de matar Lula, Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin. E aí a gente vê aí alguns juristas até, inclusive, você, isso é um pouco de exagero, não? O senhor acha que é algo muito grave? Isso tem que ter uma punição muito forte? Como é que o senhor analisa? Fabiola, eu não conheço exatamente as provas desse processo, mas pelo que se noticia, é diferente simplesmente um planejamento que só fique na cabeça de pessoas falando um e se e não tomem nenhuma atitude concreta. Pelo menos pelo que a imprensa noticia, repito, não conheço os autos, parece que houve a iniciativa de atos concretos tendentes a realmente se aproximar de alcançar esses objetivos. Se estes atos concretos foram praticados, isso me parece um fato gravíssimo. Olha, doutor Badaró, o senhor falou uma coisa muito interessante, não é? Que, à luz da proposta do deputado Guilherme Derrite, ele equipara ali 11 crimes associados a facções criminosas, milícias e organizações paramilitares. Ele vincula esses 11 crimes ao terrorismo. E o senhor avalia que, se estivesse em vigor esta lei, este projeto sugerido pelo deputado Derrite, esse grupo que está sendo julgado agora, dos kids pretos, eles seriam considerados terroristas, é isso? Sim, me parece que pela definição dos incisos, e que são bastante amplas, eles estão sendo acusados de serem ser uma organização criminosa, integrar uma organização criminosa. E a proposta do Derrite, que acrescenta um artigo 2º-A, a Lei 13.206, estabelece em 11 incisos formas de atuação das organizações criminosas que fariam com que elas fossem equiparadas de organizações terroristas. Me parece que, neste caso, esta atitude deles, em eles sendo condenados e sendo comprovado que eles pretenderam usar armas militares para matar estas pessoas, isto se enquadraria nestas previsões que estão na proposta de acréscimo do artigo 2º-A na lei do terrorismo. Agora, por analogia, só por curiosidade, por esse seu raciocínio, por analogia, seria estendido também a qualificação de terrorismo, seria estendida ao núcleo crucial desse complô do golpe, Bolsonaro e aqueles 6 aliados que foram condenados junto com ele? Teria que analisar a situação caso a caso, Josias, os fatos que são narrados na denúncia. Obviamente, isso não se aplicaria retroativamente, porque essa é uma lei penal mais gravosa, incriminadora, então não se aplicaria aos fatos praticados antes, mas acho que isso mostra como há uma clara confusão conceitual entre equiparar organizações ou facções criminosas com atividades terroristas. E só lembro que isso causará, se entrar em vigor, um problema adicional enorme, porque os crimes de organização criminosa, ora são de competência da Justiça Federal, ora são de competência da Justiça Estadual. Com a mudança, se isto entrar em vigor, sendo equiparado ao terrorismo, todos esses crimes passam a ser de competência da Justiça Federal, inclusive com o deslocamento, e haverá uma enorme discussão jurídica sobre o deslocamento dos processos que estão nas justiças estaduais para as justiças federais, se essa equiparação for aprovada. Portanto, não me parece que do ponto de vista técnico seja correto e muito menos que do ponto de vista prático seja eficiente essa equiparação. É isso, professor, vou até levantar para agradecer a sua presença aqui. É sempre uma honra a gente ter um professor do direito conosco, porque realmente é muito interessante, são tantas coisas que a gente ouve e infelizmente o Brasil está mergulhado nessas discussões políticas de um lado, de outro, e os políticos cada um puxando, e às vezes com esses interesses, como o Josias falou, impronunciáveis de políticos, né? Oi, como é que você falou? Não é impronunciáveis, é? Inconfessáveis, muito bom. É muito bom a gente ter a luz do direito aqui, para que a gente possa entender um lado e o outro. Até uma próxima. Eu que agradeço, Fabi, Ula, Josias, Sakamoto, um prazer sempre estar com vocês e com quem nos assiste. Muito obrigado, até uma próxima.